Graça e paz, igreja do Avivamento. A revelação da palavra e no poder do Espírito. Queridos, antes da gente começar, apesar de eu começar a mostrar, eu sei, como eu já falei com o 5h30, 4 ano passado também falei isso com vocês, nós vamos agora passar esse período, que a gente acredita aí de 5 meses até no máximo 6 meses, é a nossa oração, a gente vai estar empenhado para isso, para a gente já estar daqui a 5, no máximo 6 meses, com o nosso espaço, o terreno que a gente vai estar ocupando, fica aqui mesmo na rua da igreja, só que aqui em frente para a rua principal, em frente para aqui também, são 2 mil metros quadrados na terra, lá. E a gente vai, de início, a ideia é que um balcão de 600 metros quadrados, a gente vai sair de um local de 150 metros quadrados para um local de 600 metros quadrados. A ideia é que o balcão que vai estar fazendo inicialmente instalado. Então aí a gente vai poder lá, ficar mais à vontade, mas para isso a gente precisa tomar algumas medidas de contenção de despesa. Então eu sei que os 2 cursos ficam bastante confortáveis, porque ele vem lá fora, senta todo mundo aqui dentro, dá só um espaço para a gente trazer visitante. Porém, esses meses que a gente vai passar agora, a partir de domingo, vai assim exigir um pouquinho de paciência nossa. Porque aqui na nossa casa, a gente quer trocar de geladeira, economiza. Quer trocar de carro, economiza. Mesma coisa. A igreja é uma família, né? Então, uma das medidas de contenção de despesas que a gente está tomando é voltarmos a fazer um tudo só. Porque a gente economiza energia elétrica, a gente economiza recursos humanos, enfim, tudo fica mais otimizado. Então, por isso a gente vai voltar a fazer um culto às 18 horas, todos os domingos. Bom, e aí eu peço a vocês essa paciência, essa tolerância, porque já, em nome de Jesus, em resposta às nossas orações, em resposta à nossa fé, a gente vai estar nesse novo espaço, com 600 metros quadrados, vai estar todo mundo para lá bem à vontade, trabalhar para encher o lugar de novo, encher aquilo lá de almas para Jesus. Tá bem? Então, paciência, tolerância, unidos, juntinhos aí, para a gente vencer esse período e recebermos a resposta da nossa oração. Tá lá? Amém? Então, abra sua Bíblia agora no livro dos Salmos. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Salmo 139. Salmo 139. Versículos de 1 a 6. Nós vamos ler Salmo 139. Salmos. O livro de Salmos é binário, um livro de hinos, com letras assim muito bonitas, que falam profundamente aos nossos corações. Então, Salmo 139, a partir do versículo 1. Amém? Você já achou? Salmos 139, a partir do primeiro verso. Para o mestre de música, o salmo de Davi: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente, e pões sobre mim tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde poderei eu fugir do teu Espírito? Até o versículo 12 a gente vai ler. Para onde poderei eu fugir do teu Espírito? Para onde poderei correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí a tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar as trevas, ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite, constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como meio-dia, porquanto
enquanto para ti as trevas são luz. Vamos continuar. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos, como fui formado ocultamente e descido nas profundezas da terra. Teus olhos viram meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, como vastos e profundos os teus conhecimentos. Amém? Vamos até esse versículo. Nessa noite nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante para que a gente tenha uma saúde emocional, uma saúde espiritual melhor. Vamos falar sobre dependência. Bem? Então repita comigo: dependência, o caminho do propósito de Deus. Então mais uma vez: dependência, o caminho do propósito de Deus. Pergunta para a pessoa que está dizendo: você quer viver o propósito de Deus? Pergunta para ela. Você quer viver o propósito de Deus? Então, se ela disse que sim, fala para ela: dependência é o caminho. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito de eu viver o propósito de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mostrando que todo mundo quer viver bem. Todo mundo quer vida boa. Todo mundo, tem a ilusão, e é muito saudável isso, todo mundo quer ser feliz. Todo mundo está em busca da felicidade. Isso é natural, o curso da vida de todo ser humano. Todos nós queremos ser felizes. Todos nós buscamos a felicidade. Só que só existe um jeito de a gente ser feliz: é vivendo o propósito de Deus. E a Bíblia diz que quando a gente consegue ter sensibilidade para viver a vontade de Deus, o propósito de Deus na nossa vida, a gente vai viver aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. Então, a felicidade, nós conseguimos encontrar a felicidade, nós conseguimos atingir o sucesso quando a gente consegue discernir, quando a gente tem a sensibilidade, a humildade de receber o propósito de Deus na nossa vida. Então, não tem como nos alinharmos com o propósito de Deus sem a gente viver a vontade dele. Para eu chegar ao propósito, eu tenho que passar pela vontade. E para isso, só uma maneira: dependência de Deus. Eu vou repetir: eu só chego no propósito de Deus se eu caminhar pelo caminho da vontade. Vivendo a vontade de Deus, aplicando a vontade de Deus na minha vida, discernindo a vontade de Deus na minha vida, vivendo cada dia a vontade de Deus para mim, eu vou chegar lá no propósito. Aquilo que Deus tem de melhor, aquilo que Deus tem de extraordinário para mim. Mas eu só chego no propósito de Deus, que é o propósito de felicidade, de sucesso para mim, se eu tomar a decisão de caminhar pelo caminho da vontade. E como o que eu preciso para caminhar nesse caminho? O que eu preciso para andar dia a dia na vontade de Deus, no caminho da vontade de Deus, que vai me levar ao propósito de Deus? É uma coisa muito simples, gente. Não tem classe. Eu só chego ao propósito de Deus, aquilo que é sucesso, aquilo que é felicidade para a minha vida, se eu passar pelo caminho da vontade. E para eu passar pelo caminho da vontade, só tem uma maneira: dependência de Deus. Amém? Eu não consigo trilhar os caminhos da vontade de Deus se eu não for totalmente dependente dele. O que a gente quer, na maioria das vezes, é andar, eu quero chegar no propósito de Deus, mas eu quero andar pelos caminhos que eu desejo. Eu sei que o propósito de Deus é maravilhoso. Eu sei que o propósito de Deus é perfeito para a minha vida. Eu sei que quando eu encontrar o propósito de Deus, eu vou arrebentar. Mas eu quero chegar lá da minha maneira. E não tem como chegar ao propósito de Deus se você não passar pela vontade dele. Não tem como. E como é que você consegue viver dia a dia essa vontade? Porque não é um caminho fácil. Esse caminho da vontade de Deus não é um caminho fácil. É um caminho difícil. É um caminho de luta. É um caminho de adversidade. E como é que eu consigo caminhar neste caminho da vontade de Deus? De uma única forma. Com total dependência.
E o salmista Davi, ele aprendeu isso de maneira muito objetiva. E aqui esse salmo mostra para mim como ele entendeu isso. Como ele entendeu que para chegar ao propósito, ele tem que andar pela vontade de Deus, e só tem uma forma de conseguir suportar esse caminho da vontade de Deus. É dependendo dele totalmente. Eu preciso de 100% de dependência de Deus. Porque esse dia a dia, isso é muito pesado. São muitas lutas, são muitas dificuldades. Se eu não tiver na dependência dele, eu saio fora. E aí o salmista entendeu isso. E aí foi interessante no versículo de 1 a 6, eu vou deixar sua Bíblia aberta aí, vai dando uma olhada. Nos versículos de 1 a 6 do Salmo 139, o salmista tem muito claro que ele serve a um Deus de relacionamento. Olha só, ele entende isso. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu tenho, é um Deus de relacionamento. E por isso ele me conhece muito bem. Leia os versículos de 1 a 6, você vai ver que o salmista está falando de um Deus que conhece ele muito bem. Então você precisa entender que você serve a um Deus, você que colocou a sua vida nas mãos de Deus, você serve a um Deus que te conhece muito bem. O salmista diz que Deus conhece quando ele está de boca fechada. O salmista diz que Deus conhece ele quando ele chega no lugar e quando ele sai do lugar. Só quem conhece a gente pelo rosto, só quem conhece a gente pelo olhar, só quem conhece a gente pelos trejeitos, só aquelas pessoas que têm muita intimidade com a gente. Uma mãe, quando o filho não está bem, é azar, meu filho não está legal. Vocês que convivem com os pais em casa, meu pai hoje não está legal, hoje está caseiro. Hoje está, né? Hoje não está legal. Hoje não está legal, não. Porque quando a gente convive, a gente pela fisionomia a gente sabe. O pai chegou no trabalho e ele, hoje não está bom não, gente. Hoje é dia. Pela cara. Só quem conhece a gente pela fisionomia, só quem conhece a gente pelos trejeitos, é quem tem intimidade com a gente. É quem conhece a gente muito bem. Então eu quero que você aprenda nessa noite. Se você não quer ter um relacionamento íntimo com Deus, é o desejo dele ter contigo. Pode até ser que você não deseje, e a religião faz muito isso. A religiosidade não permite que a gente tenha um relacionamento íntimo com Deus. Mas sempre foi desejo de Deus, desde lá do Éden, quando ele criou o homem, quando ele ia todos os dias para receber a adoração, a comunhão com o homem, sempre foi desejo de Deus intimidade com o ser humano. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele criou o homem para se relacionar com o homem. Por isso que ele conhece o homem muito bem. Você esconde tudo. Você pode esconder tudo que você desejar. Às vezes do marido, da esposa, do filho, da filha, do pai, da mãe. Mas você não esconde nada de Deus. Então não há necessidade da gente fingir algo que nós não somos. Não há necessidade da gente fingir, da gente falar coisas que nós não estamos sentindo. Porque é bobagem. Não adianta eu vir, meu primeiro e último amor. Talvez eu olhe e ache, poxa, mas o Rodrigo está lá, ele está todinho ligado lá, cantando lá. Mas lá dentro, Deus vê lá dentro, não é nada disso. Ele está cantando, não é nada disso. Então a gente engana as pessoas que estão ao nosso redor, mas Deus vê lá dentro, Deus vê as entranhas. E o salmista sabia isso, preocupava ele. Eu sirvo um Deus que me conhece. Coloca aí o versículo primeiro. Olha só, vamos, entendendo o que eu estou falando, vamos ler novamente o versículo de 1 a 6. Conseguiu colocar aí? Versículo de 1 a 6 na tela. Olha só, como é que esse Deus é um Deus de relacionamento. Ó Senhor Deus, tu me o quê? Examinas, tu me conhece, vai, sabes tudo que eu faço, sabe tudo que eu faço, eu não escondo nada de Deus, de longe, conhece todos os meus pensamentos, eu sei o que esse cara está pensando, não é? Às vezes a gente não sabe disso também, eu sei o que fulano está pensando, eu sei o que está na tua ideia, na tua cabeça, só que a gente supõe, mas Deus tem certeza. Sabes tudo o que eu faço. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Vai. Antes mesmo que eu fale. Olha só como é que Deus é esse, hein? Você ainda não falou. Você ainda não articulou as palavras na boca. Mas Deus já sabe tudo o que você tem para
dizer. Então veja bem, vai lá o 5 agora. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Está em volta de mim. Está me vendo o tempo todo. Vai lá. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. Não sei como é que Deus me conhece tão bem. E o que é mais admirável é como é que Ele conhece a gente tão bem e continua amando a gente. Conhece a gente tão bem, sabe de toda a podridão que muitas das vezes tem dentro da gente, e mesmo assim continua amando a gente. Eu não consigo entender, Davi está dizendo aqui, eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Entender esse Deus que conhece as minhas entranhas, entender esse Deus que mesmo sabendo quem eu sou por dentro, Ele continua me amando, Ele continua me desejando, Ele continua me querendo. Eu não consigo entender que Deus é esse. Então Ele consegue entender, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Então Ele é um Deus que está o tempo todo olhando para a gente, vendo a gente, conhecendo. Ele é onisciente. Então Ele tem a capacidade de conhecer a todos e saber o que vai dentro de todos. E o salmista sabia disso. Não é? Então para ele poder entender, né? Não tem como eu não depender desse Deus. Não tem como eu não estar com a minha vida totalmente nas mãos dele, porque Ele conhece tudo, Ele sabe tudo da minha vida. Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quando eu estou aborrecido, quando eu estou triste, quando eu estou alegre. Aí depois ele vai para o versículo 7, de 7 a 12, depois que ele chega a essa conclusão, que Deus conhecia ele intimamente, né? Que Deus era um Deus que se relacionava intimamente com ele, conhecendo ele intimamente. Aí ele agora vai compreender outra coisa. Ele vai compreender de maneira muito clara, nos versículos de 7 a 12, que Deus está vendo tudo que ele está fazendo. Olha a outra conclusão que ele chega. Deus me conhece, Ele sabe quem eu sou por dentro, e Ele sabe tudo o que eu faço, né? Deus não me conhece só quando eu estou aqui no púlpito pregando. Quando eu estou aqui no púlpito pregando, né? Deus não me conhece só quando eu estou dentro da igreja. Deus, Ele me conhece, Ele sabe tudo o que eu faço. Deus não sabe só o que eu faço dentro da igreja. Deus não sabe só o que eu faço no altar. Deus sabe tudo o que eu faço. Quando eu estou lá, escondidinho naquele lugar 007, aqui ninguém está me vendo, aqui ninguém sabe quem sou eu, aqui ninguém consegue me identificar, nem pode realmente acontecer. Você pode estar num lugar, ultra secreto, mas mesmo esse lugar, onde você tem certeza que ninguém te conhece, que você está escondidinho lá, Deus está te vendo. Como é que eu faço para fugir desse Deus? Me jogo na sepultura? Aqui que ele chegou à conclusão? Ele está lá. O que eu faço para me esconder desse Deus? Tomo as asas da alvorada e subo e vou voar lá para o confim do mar? É isso que eu faço? Vou conseguir me esconder dele? Não. Onde eu for, o que eu fizer, Deus está me vendo. Como eu não posso depender desse Deus? Como é que eu posso querer viver uma vida independente de Deus? Isso foi o princípio da desgraça humana. A desgraça do ser humano começou quando ele quis ser independente de Deus. O que o diabo falou para o homem? Come da fruta, rapaz. Se tu comer, tu vai ser igual a Deus. Ele não quer que você coma, porque ele sabe que o dia que você comer, você não vai depender mais dele. Aí Eva, peraí, né? Ela já pensou, poxa, ser uma pessoa autônoma, ser uma pessoa independente, não depender mais de Deus, voltar aí o negócio, aí ele quis experimentar. A desgraça da raça humana começou exatamente quando o ser humano quis quebrar essa dependência de Deus. Porque como a gente vai viver de maneira independente de Deus? Um Deus que te conhece por dentro e por fora. Um Deus que sabe tudo de você. Um Deus que conhece as suas entranhas, que conhece todos os seus sentimentos, que conhece todas as suas motivações. Deus sabe o que está por trás das suas motivações. Se você está fazendo alguma coisa para louvar a Ele, se você está fazendo alguma coisa para adorar a Ele, ou se você está fazendo para aparecer, ou se você está fazendo para se exibir. Tu consegue enganar o pastor, mas uma meia dúzia, mas a Deus não. Deus conhece as motivações. Deus sabe por que você está fazendo. Você engana todo mundo. Eu estou fazendo aqui para glorificar o nome de Jesus, tá? Eu estou fazendo isso aqui porque toda a honra, toda a glória é para Jesus. Mas por dentro você está um poço de vaidade. Aí está todo mundo achando, poxa, como ele é humilde. Ele é tão humilde, ela está falando que toda a honra, toda a glória é para o Senhor.
mas às vezes isso só de boca para fora. Aqui dentro está cheio de vaidade. Então Deus conhece essas coisas, gente. Então eu não consigo entender por que o ser humano teima, muitas das vezes, de querer se fantasiar para Deus. Eu não consigo entender por que o ser humano, algumas vezes, ele tenta colocar uma máscara para Deus. Porque não tem como. O salmista chegou a essa conclusão. Eu sirvo um Deus que se relaciona comigo intimamente e que me conhece por dentro e por fora. Sabe tudo ao meu respeito. E eu sirvo a um Deus que eu posso estar onde eu estiver. Ele sempre vai estar vendo o que eu estou fazendo. Em lugar nenhum eu vou estar escondido dele. O tempo todo esse Deus me conhece e o tempo todo esse Deus está me vendo. Como é que eu vou viver independente dele? Como é que eu vou viver sem ele? Como é que eu posso, ignorar essa dependência de Deus? De um Deus que me vê o tempo todo, de um Deus que sabe o que eu faço o tempo todo. Como é que eu vou viver independente dele? Aí depois ele chega no versículo, lá no versículo 13, do versículo 13, do 13 ao 16, ele vai chegar a uma outra conclusão. Primeiro, Deus conhece ele intimamente. Segundo, Deus está vendo o que ele está fazendo o tempo todo. Terceiro, do versículo 13 a 16, ele vai reconhecer que Deus o acompanha desde a sua formação. Eu conheço alguns de vocês aqui há alguns anos. Eu conheço o meu filho há muitos anos, a minha filha. Mas Deus conhece o Igor e a Ana Carolina antes de mim. Porque a Bíblia diz que quando eles estavam lá no ventre da Íris, e que ainda era uma substância sem forma, aquele feijãozinho aqui dentro, né? Quando estava, Deus já conhecia. Olha a conclusão que ele chega. Eu sirvo um Deus que tem relacionamento íntimo comigo, um Deus que está me vendo o tempo todo. Existe possibilidade de eu viver de maneira independente desse Deus? Um Deus que me conhece quando eu ainda era uma substância sem forma. Quando houve lá a união do espermatozoide com o óvulo, por isso que nós, como igreja de Jesus, nós somos contra o aborto, porque a Bíblia ensina isso para a gente. Quando houve a união do espermatozoide com o óvulo, nós ainda éramos uma substância sem forma, Deus já nos conhecia. E aí o que acontece? Quando a Bíblia diz isso para a gente, quando a gente era ainda uma substância sem forma, quando a gente era um embriãozinho lá, um carocinho de feijão, no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia e ele fez o quê? Ele escreveu uma história. Coloca aí o versículo para a gente. Né? Tu criaste, pode avançando. Versículo, vai lá. Qual é o número do versículo? 16, chega lá no 16. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro. Olha só que coisa doida, cara. E o salmista está chegando a essa conclusão. Um Deus que se relaciona intimamente comigo, um Deus que sabe o que eu faço o tempo todo, e um Deus que me conhece desde quando eu era uma substância sem forma. E aí, quando eu era uma substância sem forma ainda, ele escreveu uma história para eu viver. E eu, como alguns teólogos, eu acredito que esse é o livro da vida. Eu acredito que esse é o livro da vida. O livro, a história que Deus escreveu para mim, a história que Deus escreveu para você, quando a gente era ainda uma substância sem forma. Quando ele não tinha olho, quando não tinha dedinho separado, a gente era uma bolinha lá, um carocinho de feijão, já era uma vida formada. A Bíblia diz para a gente que Deus, quando eu ainda era uma substância sem forma, Deus já escreveu uma história para mim. Então como é que eu vou viver? Como é que eu consigo ser independente de Deus? Lê do engano, por engano o ser humano pensar que pode viver de maneira independente de Deus. Não tem como. Não tem como. Quando eu ainda era uma substância sem forma, ele escreveu uma história. Ele escreveu um planejamento para mim. E interessante que quando a gente fala sobre essa história que Deus escreveu para a gente, né, é preciso que a gente entenda que uma história, essa história que Deus fez para a gente, não significa que ela vá se cumprir obrigatoriamente na minha vida e na sua. Quero que você entenda isso. Existe uma história escrita por Deus para a minha vida e para a sua. Mas só que para a gente viver essa história,
vai depender da nossa vontade. Vai depender da nossa vontade. Existe uma história. Você não veio ao mundo por acaso. Você não é um acidente de um relacionamento sexual. Você tem uma história escrita. Deus quer se relacionar contigo intimamente. Deus está o tempo todo te vendo. Ele sabe o que você está fazendo. E Ele tem uma história escrita para você. A sua vida não é fruto do acaso. Tem um propósito para a tua vida. Agora é você que vai decidir. Vivo essa história ou vou construir a minha história? Vivo essa história ou eu vou ser agente de uma outra história que eu vou escrever, que eu quero escrever? Eu fico independente de Deus, eu me independo desse Deus e vou escrever uma história para eu viver. Mesmo quando você toma essa decisão, a história de Deus ao seu respeito continua escrita. Continua escrita. Não, eu não quero mais viver essa história, pastor. Eu quero viver agora uma história que eu vou escrever para a minha vida. A história que Deus escreveu para você, ela continua escrita. Ela continua registrada. E por que você consegue viver uma outra história? Porque existem dois tipos de vontade de Deus. A vontade de Deus se divide em duas espécies. A chamada vontade permissiva e a vontade soberana. Quais são as espécies? Vontade permissiva e a vontade soberana. A vontade soberana é aquilo que é a história que Deus escreveu para você. O salmista diz: todos os meus dias foram escritos. Então Deus escreveu uma história. Essa é a história soberana. Se eu conseguir trilhar o caminho da vontade de Deus, dependendo de Deus, eu vou chegar ao propósito. Eu vou viver a finalidade, eu vou cumprir a missão para a qual Deus me fez. A história que Deus escreveu para mim vai acontecer. E essa história é a história de sucesso. Essa história é a história de paz. Essa história é a história de prosperidade. Então, se eu depender de Deus, andar no caminho da sua vontade, eu vou viver essa história, esse propósito. Mas existe a vontade permissiva. Sabe o que é a vontade permissiva? É quando o ser humano, dotado do seu livre-arbítrio, dotado de quê? O ser humano dotado do seu livre-arbítrio, Deus, eu não quero viver essa história. Eu quero construir a minha história. Eu quero construir as minhas experiências, eu quero viver a minha história. Então, sabe o que Deus vai fazer? Como um pai bondoso, Deus é um pai bondoso. Ele vai, meu filho, você quer viver a tua história? Então, amém. Pode viver. Aí as coisas a gente começa a viver a nossa história, a história que nós escrevemos, não porque essa é a vontade de Deus, essa é a permissão de Deus. Amém? Então Deus permite o ser humano viver uma outra história que não seja a que ele escreveu, sim ou não? Sim, ele permite. Não é a vontade dele, não é o propósito dele, mas ele permite o ser humano viver uma outra história, que não é a história que ele escreveu para a sua vida. Não é? Porque o pai... Gente, entender o amor de Deus é preciso ter uma cabeça que a nossa não dá para entender. A nossa cabeça não consegue entender. Não é? A gente consegue, assim, raciocinar, pensar um pouco no amor de Deus na parábola do filho pródigo. Quantos conhecem aqui a parábola do filho pródigo? Né? A parábola do filho pródigo é uma coisa assim muito interessante. O filho, com o pai vivo, o pai não morreu, só recebe herança quando o pai morre. O pai vivo, o filho assim: pai, é o seguinte, cansei da tua casa, cansei da tua cara, para os dias de hoje, tá? Vou trazer já os dias de hoje. Pai, ó, cansei da tua casa, cansei da comida dessa casa, cansei do clima dessa casa, não quero mais ficar nessa casa, me dá a minha herança. O senhor não morreu, o senhor está vivo ainda, mas me dá a minha parte. Eu quero ir embora, eu quero sair dessa casa, eu não quero mais ficar na tua presença, eu não quero mais te ver. Pai, o filho, sabe, o filho era para o pai ficar indignado, né? Mas o pai, olha só o que é o amor. Nessa parábola, eu começo assim, consigo começar a entender. Aí, sabe o que o pai faz? Tá bom, meu filho, você quer ir embora? Não pode ir. Olha só, se é outro pai, se é um pai, né? Ele ia brigar, não, pai. Mas o amor dele era tão grande, não, meu filho, eu vou deixar você viver aquilo que você quer. Então, a vontade permissiva de Deus, ela está assim tão cheia de amor,
que é Deus permitindo você fazer o que você quer fazer, mesmo que não seja a vontade dele. E aí ele fica, sabe o quê? Como o pai da parábola do filho pródigo. Vocês viram na parábola que o pai saiu de casa e foi atrás do filho? Vocês viram? Que o pai largou tudo em casa, não, vou atrás do meu filho, vou procurar ele. Vou lá no lamaçal do pecado, vou lá onde ele está, eu vou atrás do meu filho. Foi isso que o pai fez? Não. Nananina não. A Bíblia diz que todo dia ele ia onde? Na varanda. Deixa eu ver se ele está voltando. Deixa eu ver se ele está vindo. O pai estava de braços abertos. Mas sabe aonde? Dentro de casa. O pai não saiu de dentro de casa. Quem saiu de dentro de casa foi o filho. O pai, num amor tão grande que ele sentia pelo filho, ele autorizou o filho a ir embora. Pode ir, sai da minha presença, você não quer ficar mais aqui? Vai, tudo bem. Vai viver a tua vontade. Eu vou ficar daqui, ó, com braços abertos e da janela, daqui da varanda, te olhando, te esperando você voltar. A Bíblia diz que quando o filho voltou, não pegou o pai de surpresa, não pegou o pai dormindo. A parábola diz que quando o filho voltou, onde é que o pai estava? Na varanda. O pai de longe, ó, a parábola diz que o pai de longe o quê? Avistou. Sabe por que o pai avistou de longe? Porque o pai estava toda hora vendo se o filho voltava. O pai não foi pego de surpresa. O pai estava sempre olhando. Teve uma hora que ele, naquela expectativa, né, da volta do filho, ele deixou o filho viver o que ele queria viver, mas ele não perdeu a expectativa da volta. E ele não foi atrás do filho, mas ele ficou em casa orando e cheio de amor, esperando esse filho voltar. E aí quando o filho apareceu, a Bíblia diz que de longe ele avistou. Lá vem ele, ó, está voltando. Não é? E aí você conhece a parábola, recebeu ele cheio de amor. Então essa é a vontade permissiva de Deus. Essa é a vontade permissiva. Ele dá a você o direito de não querer viver a história que ele escreveu para você. Não é essa a história que eu quero viver, vou viver outra. Então a gente precisa entender isso. Na vontade de Deus tem aquilo que é permissão, que é a história que eu quero viver, e tem a vontade soberana, que é a gente viver, é quando a gente decide viver a história que ele escreveu. E nessa relação com questão de história também, é importante a gente entender que o nosso Deus não é Deus de improviso. Você pode repetir isso? Deus não é Deus de improviso. Deus não trabalha com improviso. Deus não trabalha com improviso. Deus tem uma história, Deus tem um planejamento, Deus tem um plano elaborado e feito. Por exemplo, Deus não esperou o Denis nascer. Bom, deixa eu ver o que eu faço com esse cara agora. Nasceu, tem um narizinho. O que eu faço com esse cara agora? O que eu faço? Não. Isso seria improviso. Bom, ele está dentro da barriga lá da mãe dele, eu vou esperar sair para fora, vou ver mais ou menos como é que vai ficar a cara dele. Aí pela cara dele eu vou decidir o que eu vou fazer com ele. Não. Nasceu Ana Carolina. O que eu vou fazer com essa menina, Jesus? Isso é Deus falando, Jesus. O que eu vou fazer? Nasceu, o que eu faço agora? Boto ela para cantar? Boto ela para ministrar, para pregar? Para ser pastora, para ser advogada? O que eu faço com ela? Tá bom, vai cantar. Não. Diga assim, não existe improviso na história de Deus. Quando você nasceu, quando tu rompeu lá, né, as entranhas da sua mãe, quando você nasceu, e começou a chorar, estava tudo pronto, estava tudo escrito. Você pode aplaudir ao Senhor? Estava tudo escrito, estava tudo pronto. O plano dele, a história dele estava escrita. Não teve improviso. Porque a gente às vezes pensa isso. Meu Deus, será que eu nasci para isso mesmo? Será que é isso que Deus quer, né? A gente às vezes acha que nós estamos enganados. Mas Deus não se engana não, gente. Deus não se engana. Não tem improviso. Quando a Nayara nasceu, estava tudo prontinho. O que ele queria fazer com a Nayara, os dias da Nayara. Agora, só que ele deu a Nayara o direito de escolher. Né? Quando a gente vem para Jesus, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, é o início, né, é o sinal que a gente está começando a entrar, né, e dizer para Deus que nós queremos viver a história dele na nossa vida. Mas enquanto a gente está longe, tem uma história para a gente, escrita para a gente viver. Mas ele respeita a nossa vontade. É a vontade permissiva dele. Então, a história de Deus não é uma história com improviso. Mas nós precisamos depender dele totalmente. Por isso que o salmista falou, como é que eu vou viver independente de Deus? Como é que eu posso me dar bem nessa vida? Como é que eu posso ser bem sucedido na história de vida que eu quero escrever sem depender de Deus? Não tem como. O cara tem relação íntima comigo,
sabe tudo que eu faço, me vê o tempo todo, me conhece desde o ventre da minha mãe, escreveu uma história para mim, como é que eu vou viver independente dele? Por que tem tanta gente se arrebentando, se estraçalhando? Porque estava querendo viver independente dele. O salmista chega a essa conclusão: eu não posso viver independente dele. Eu tenho que depender dele o tempo todo, porque ele me conhece intimamente, ele está me vendo o tempo todo, sabe tudo que eu faço, tem uma história escrita para mim desde o ventre da minha mãe. Como é que eu fujo desse Deus? Como é que eu saio disso? Se eu sair, eu me arrebento. Se eu sair, eu vou me dar mal. Se eu sair, eu vou quebrar a cara. É essa a conclusão que ele chega. E aí, sabe o que acontece? Deus quer ver uma coisa que cada vez mais enche o coração de Deus de alegria? Quanto mais dependência você mostrar de Deus, mais alegre ele fica contigo. Quanto mais você se torna independente, quanto mais você se torna dependente dele, mais ele vai gostando, mais você vai atraindo ele para a sua vida. Eu uma vez aprendi com um dos grandes apóstolos da nossa nação a orar devolvendo a Deus o livre-arbítrio. Quem já fez isso aqui? Quem já devolveu o livre-arbítrio? Se você não fez, eu vou te convidar a fazer isso. Eu devolvi o meu. Falei: Senhor, eu não quero mais. Tá aí, ó. E de vez em quando eu tento pegar de volta, eu digo: eu não quero. Eu não quero mais, não quero. Eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus me deu, mas no meu poder de decisão, no meu poder de livre-arbítrio, eu quis devolver, eu devolvi para Deus: Senhor, eu não quero mais o livre-arbítrio. Então eu gosto muito, gente, eu gosto muito de chegar para Deus e falar assim: Deus, eu não sei o que eu faço. Não sei. Aí, olha só que coisa interessante. Quando Deus me alcançou com a visão celular, eu sei: Senhor, o que eu faço agora? Como é que eu faço isso? Como é que eu implanto isso? Todo momento, como é até hoje, eu estou o tempo todo orando, perguntando a Deus: como é que eu faço? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço? Agora temos aí o desafio do terreno. Senhor, como é que vai ser, Senhor? Está aí, ó. O que eu pedi ao Senhor um tempão, a chave está na minha mão, a chave do terreno está na minha mão, já está aqui com a gente aqui na igreja. O terreno de 2.000 metros quadrados, a chave está na nossa mão aqui, ó. Alex falou que ora por isso há 10 anos. Eu oro menos um pouquinho, mas também já tem bastante tempo que a gente ora por isso, né, pastor? E a chave está aqui na nossa mão, ó. Aí eu perguntei agora para o senhor: porque eu não sei mesmo o que eu faço. O que eu faço? Aí tem gente que pensa assim: mas será que Deus aprova isso? Aprova. Porque Deus, presta bem atenção, anota isso aí no teu rodapé aí, ó. Clebinho, anota aí para botar no Facebook. Deus usa quem não sabe. Repete comigo: Deus usa quem não sabe. Porque quem sabe quer usar a Deus. Olha só, Deus usa quem não sabe, porque quem sabe quer usar a Deus. Preste atenção se isso não é uma verdade. Quando a gente não sabe o que fazer, tu corre para o joelho. Ai, Senhor, por favor, Senhor, me abençoa. Senhor, me diz o que eu tenho que fazer. Senhor, abre a porta. Senhor, dá a direção. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente fica mais dependente. Por isso que a dependência agrada ao Senhor. Por isso que a dependência agrada a Deus. Porque quando a gente não sabe o que fazer, a gente quer mais de Deus. A gente depende mais de Deus. Agora, quando a gente sabe o que quer, ah, Senhor, faz isso assim, assim, assim para mim, Senhor. Aí você diz o que tem que fazer. Ah, Senhor, eu quero namorar a fulano. Toca no coração de fulano para namorar comigo. Quando você não sabe, ah, Senhor, tinha tanta vontade de namorar. Né? Ai, Senhor, levanta o namorado para mim, a namorada. Né? Agora, quando você já está afim de uma pessoa, e você quer usar Deus para aquela pessoa, me dá aquela ali, ó. Tá dando para entender, pessoal? Quando você não sabe, você depende mais de Deus. Quando você sabe, você quer usar Deus. Você quer usar Deus para fazer aquilo que você quer, aquilo que você sabe. Então, por isso que a dependência atrai muito mais a Deus. A dependência deixa Deus muito mais próximo da gente. Porque quando a gente não sabe, gente, tem coisa que é interessante. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Comigo já aconteceu muitas vezes. De eu não saber mesmo o que fazer. Não saber mesmo. E chegar: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu preciso de uma direção. E a direção veio. Senhor, eu não sei o que fazer. Então, quanto mais dependência você mostrar para Deus, mais você vai agradá-lo. Quanto mais dependência você mostrar para Deus, mais você vai se aproximar de Deus. Porque quando você não sabe o que fazer, você pede: Senhor, faz. Senhor, abre a porta. Senhor, né, faz o milagre. Tem coisa que você não sabe nem começar como pedir. Aí você resume: Senhor, faz o milagre. Senhor, opera.
Porque tu não tem sugestão para dar para Deus. Quando você já tem alguma coisa embutida, quando você sabe o que fazer e você quer usar Deus, a oração é o contrário. Você fala assim, Senhor, eu quero isso assim, assim, me dá isso, faz assim, levanta fulano, suspende ciclano. Aí você começa a dizer o que você quer, porque você quer usar Deus. Agora, quando você não sabe nada, tu depende dele. Senhor, eu não sei como eu vou fazer. Tem a menor ideia. Então, quanto mais você não sabe, né? Quando você não sabe, Deus vai levantar os recursos, Deus vai levantar as estratégias. Quando você não sabe o que você vai fazer, Deus vai fazer tudo o que é preciso ser feito. Você pode aplaudir o Senhor? Amém, aleluia. E uma outra coisa também que eu queria que você anotasse aí. Dependência de Deus não te paralisa. Você pode repetir? Dependência de Deus não me paralisa, mas me leva a agir de maneira diferente. Tem gente que acha isso. Pô, fulano, depender de Deus vai ficar paralisado, de braços cruzados para Deus fazer? Não é isso que eu estou falando. Dependência de Deus não é paralisação. Dependência de Deus não é paralisação. Dependência de Deus é eu agir de uma maneira diferente. Ao invés de agir com o meu braço de carne, eu vou agir dobrando o joelho e orando. Isso é dependência. Dependência não me paralisa. Fulano só está lá de braço cruzado e não faz nada. Está paralisado. Está dependendo de Deus. Tem gente que fala isso até com deboche. Está dependendo de Deus. Só quer viver dependendo de Deus. Não faz nada. Não, dependência de Deus não paralisa. Dependência de Deus me dá uma outra maneira de agir. Quando eu não dependo de Deus, eu pego isso daqui, trago para cá. Não dependo de Deus para nada. Eu quero fazer, pego esse copo daqui, rodo para cá. Eu sou mais eu. Acabou. Quando eu não sei o que fazer, é isso. Né? Quando eu sei o que eu quero fazer, quando eu não quero agir com o meu braço de carne, eu pego esse copo, boto aqui, boto lá, troco tudo. Eu estou agindo com o meu braço de carne. Agora, quando eu quero depender de Deus, eu vou agir diferente. Ao invés de pegar o copo, trazer para cá e a garrafa botar para lá, antes de fazer isso, eu fiz sem orar, eu fiz sem consultar, eu agi através do meu braço de carne. Mas quando eu estou dependendo de Deus, eu vou orar, Senhor, se eu trocar essa garrafa de lugar, se eu levar aquela garrafa para lá e trazer esse copo para cá, Senhor, isso vai dar certo? Isso vai funcionar? Isso vai ser bênção para a minha vida? Está dando para entender? Eu estou paralisado? Estou paralisada? Só estou agindo de maneira diferente. Na primeira forma, eu passei a mão na garrafa, passei a mão no copo, troquei. Olha lá, fulano é ativo, olha lá, fulano está fazendo, aí está se arrebentando. Botou a garrafa lá, não deu certo, trouxe o copo para cá, não funcionou, mas fez o teu braço de carne. Agora, quando eu quero depender, quando eu tenho consciência que depender de Deus é o melhor caminho, que depender de Deus é a melhor forma, eu vou agir de maneira diferente. Ao invés de passar a mão na garrafa, de passar a mão no copo, eu vou orar antes. Senhor, se eu trocar aquela garrafa para lá e trazer aquele copo para cá, isso vai ser melhor para o teu reino? Vai ser melhor para a minha vida? Isso vai dar frutos melhores? Está dando para entender? Houve ação nas duas formas. Só que na primeira, eu agi com o meu braço. Na segunda, eu agi orando. E quando eu oro, Deus responde. Se eu orar e tiver a paciência de esperar, se eu orar e eu tiver a sensibilidade, a confiança que Deus vai responder, eu vou perguntar e se ele não responder imediatamente, a resposta vai chegar. Ele vai fazer com que eu entenda onde essa garrafa fica melhor e onde esse copo fica melhor. Porque antes de agir com o meu braço de carne, eu só agi de maneira diferente. Então, dependência de Deus não é paralisia, dependência de Deus é agir de maneira diferente. Você age, dependendo de Deus você também age, só que você não age com o seu braço de carne, você age orando, você age clamando, você age esperando o direcionamento da parte de Deus. Então, querido, eu queria que você nessa noite entendesse a palavra bem objetiva, para você entender isso. Todos nós estamos em busca da felicidade, inclusive eu. Mas eu acho que não é difícil, nem para mim nem para você,
chegar à mesma conclusão que o salmista chegou. Não é difícil, nem para mim nem para você. Eu não vou encontrar aquilo que vai ser uma felicidade plena, segura para mim. Eu não vou chegar a um lugar de sucesso se eu achar que eu posso viver de maneira independente de Deus. Dependência de Deus é o caminho para eu chegar ao propósito. E o propósito de Deus é o que é melhor para a minha vida. O propósito de Deus é o que vai me tornar uma pessoa feliz. O propósito de Deus é que vai fazer de mim uma pessoa realizada. O propósito de Deus é que vai trazer toda a plenitude para a minha vida. Então, analisando essa palavra, a gente concorda, eu pelo menos concordo facilmente com o salmista. Facilmente. Não tem como viver de maneira independente. Como é que eu vou ser independente de um Deus que me conhece desde as entranhas da minha mãe e que lá nas entranhas da minha mãe escreveu uma história para mim? Um Deus que me conhece por dentro e por fora. Um Deus que está o tempo todo me vendo. Se eu tentar viver de maneira independente desse Deus, eu quebro a cara. Se eu tentar viver de maneira independente desse Deus, eu me estraçalho, eu me arrebento. Não tem jeito. Então, a não ser que você não queira se arrebentar, se estraçalhar, só tem um jeito. É você seguir o caminho da vontade de Deus, dependendo diariamente, diuturnamente, a cada momento, dependendo dele. Para ele te dar a força, para ele te dar o renovo, para ele poder direcionar a sua vida em cada instante da sua vida. Por isso, que quando eu entendi isso, que não tem jeito de viver de maneira independente de Deus, eu resolvi entregar o livre-arbítrio. Eu resolvi dizer, Deus, eu não quero viver uma história escrita por mim. Eu não quero ser o autor da minha própria história. Eu quero viver a história que tu escreveu para mim. Eu quero que a minha vida seja para a tua glória. Eu sei que a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bons, mas o seu fim não é o melhor. O caminho que vai me tornar o Jorge completo, o ser humano completo, é o caminho da vontade de Deus, que vai me levar ao propósito. E isso, para viver, trilhar esse caminho da vontade de Deus, eu preciso ser totalmente dependente dele. Então eu queria que você ficasse de pé agora. Vem cá o Ministério de Louvor, vamos louvar o Senhor. Arruma essas cadeiras aí, chega para que a gente vai deixar quem quiser aí se prostrar diante de Deus para entregar o livre-arbítrio. Eu já fiz isso. Se alguém quiser fazer, enquanto o louvor estiver ministrando, pode sair do seu lugar, se joga aqui na frente, se derrama aqui. Senhor, ó, eu cheguei à mesma conclusão que o salmista, não tem jeito não. Sabe? Não tenho como viver de maneira independente de um Deus que me conhece intimamente, que está o tempo todo vendo o que eu estou fazendo e que escreveu uma história para mim quando eu ainda era uma substância sem forma. Como ser independente desse Deus? Não tem como. Então, eu sei que o Senhor deu o livre-arbítrio, o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança, nos dando o livre-arbítrio, mas eu quero tomar uma decisão, como o pastor falou no altar, eu quero tomar a decisão de devolver o meu livre-arbítrio, quero entregar o meu livre-arbítrio de volta, para que eu possa viver a tua vontade. Mas não é fácil ver a tua vontade. Não é fácil trilhar o caminho da tua vontade que vai me levar ao teu propósito. Eu preciso estar dependendo de ti o tempo todo, porque senão eu faço bobagem, Senhor. Eu sou precipitado. Se eu não depender, eu não vou conseguir. Eu quero que você entenda isso. Diga isso para Deus. Deus, eu não vou conseguir trilhar o caminho da tua vontade para me encontrar com o teu propósito se eu não depender totalmente de ti. Se ficar um minutinho pela minha conta, eu meto os pés pelas mãos. Se ficar um minutinho pela minha conta, eu me precipito. Se ficar um minutinho pela minha conta, eu faço besteira, eu faço bobagem, eu tomo decisão errada, eu faço escolha equivocada. Se deixar um minutinho por minha conta, eu não posso ficar com nem um minutinho na minha conta, Senhor. Para eu trilhar o caminho da tua vontade, para me encontrar com o teu propósito, que vai me tornar uma pessoa plena, uma pessoa realizada, eu tenho que trilhar, Senhor, esse caminho da vontade, dependendo todo o tempo de ti.
Não me deixa sozinho, Senhor. Não me deixa nem um minuto. Não deixe-me nem um minuto, Senhor. Eu não quero viver um minuto da minha vida sequer sem depender de Ti. Porque esse um minutinho que eu posso viver independente de Ti, eu vou fazer escolha errada. Eu vou fazer, sabe, coisas que não deve. Eu vou quebrar a cara. Eu não quero as minhas escolhas. Eu quero a direção do Teu Espírito. Por isso, nessa noite eu decido abrir mão do livre-arbítrio para viver uma vida de dependência. Se você tomou essa decisão, vem aqui na frente, se ajoelha aqui, ora. Ou então é onde você está mesmo, se ajoelha. Fica à vontade aí. Vamos louvar ao Senhor, amém? É você e Deus. A palavra foi liberada. De ti. Aleluia. É só você e Ele agora. Agora é contigo. Quero continuar tentando viver uma vida independente de Deus, ou eu me rendo totalmente a Ele para depender totalmente dEle. Menos de mim. Aleluia. Glória a Jesus. Menos de mim. É você e Deus. Essa oração ninguém pode orar por você. Você que está aí no seu lugar, não ninguém, ó. Quem vem aqui na frente, essa oração ninguém pode fazer por você. Ninguém vai orar por você hoje, não. É você e Deus. É você tomando a decisão. Eu não quero uma vida independente. Eu não quero uma vida independente de Deus. Eu não quero viver uma história escrita por mim. Eu quero viver uma história escrita por Deus. Eu quero a história de Deus na minha vida. Menos de mim. Aleluia. Menos de mim. Ore, faça essa oração de entrega. Faça essa oração de entrega. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça